Alô, alô, você ouvinte do podcast Amor, o que você ganha com isso? Hoje, no nosso primeiro episódio, com um convidado muito especial, onde vamos falar as facetas do amor, da conexão humana e como agir dessa forma e transbordar o que você tem de especial dentro de você para transformar a sua vida e transformar a vida ao seu redor. E hoje estamos aqui com o Dr. Souza. Cumprimento aí todos os seus ouvintes e agradeço muito, com muita honra estar aqui, tá? Principalmente pelos laços de amizade que nos unem, as nossas famílias, inclusive, né? E pela sua competência. Está nesse espaço de um grande amigo meu, que é o Ramush, né? A resiliência humana. Então, isso para mim é uma honra muito grande e é interessante porque ao longo da vida, muitas vezes eu passei por isso, já fiz programa de televisão, não sei se era um programa antigo da Claudete Troiano, que depois eu levei ela para o Líder Training também, né? Acho que na Gazeta, no Bandeirantes, eu não lembro bem. Mas quando eu vim aqui, a importância para mim isso é tão grande que deu até um friozinho na barriga, você acredita? Não acredito. Deu Com sim. toda a sua experiência, com anos. Pois é, mas eu acho que sempre é a primeira vez, Ju. Sempre Tá? a primeira vez. Gratidão por essa pessoa, ser essa pessoa tão especial na minha vida. Obrigado. E como você tocou aqui no nome do Robson Ramushi, também quero agradecer a parceria do Resiliência Humana, do Robson Ramushi. Só estou aqui hoje por conta dessa parceria e graças também à parte terapêutica, né, feita por você de uma forma muito brilhante. Então, gratidão. Fico muito feliz por isso, tá? Você está aqui. E vamos falar sobre amor. É um tema fácil? Eu acho que é muito fácil de falar, mas precisa ter muita energia positiva para vivê-lo, tá? Mas de falar não é tão difícil. Agora, viver, nós precisamos trabalhar muito o nosso eu, o nosso amor próprio e tudo isso. Mas dá para falar deles e viver também. Com certeza. Você acredita que o amor pode transformar vidas? Eu acho que assim, o amor é um sentimento. E como sentimento, ele vem arvorado numa energia interna, né? Numa energia intuitiva, numa energia espiritual e também numa energia física. Então, quando você diz o amor pode transformar pessoas ou vidas, eu digo sim, claro que pode, desde que você consiga pôr esse amor dentro de você. Porque não é ele que transforma, é a energia com a qual você vive o amor em relação a outra pessoa. E quando você vive o seu amor em relação a outra pessoa, é evidente que esse campo energético que você cria, porque tudo é energia, né? Aliás, Einstein já dizia isso, né? Para de filosofar, tudo é energia. É atribuída a ele essa frase. Então, você cria um campo energético e quem se sintoniza com esse campo, ou quem você consegue manter uma sintonia nessa mesma frequência, é evidente que as vidas vão se transformar. Nunca pensando assim, depois que eu vivi o amor, eu sou outra pessoa. Eu acho isso uma coisa muito negativa, você dizer que é outra pessoa. Sim. Porque você se desvaloriza, quer dizer, você nem era quem antes. Então, nunca você é outra pessoa. Eu evoluí, eu me transformei, e essa transformação, sim, agora respondendo objetivamente a tua pergunta, essa transformação é dada pela energia do amor. Então, transforma a vida, sim, favoravelmente. Com certeza. Eu falo que o amor é alquímico. Ele transforma as vidas, né? Principalmente da pessoa em si, né? A pessoa que sente esse amor, ela por ela. E falando um pouquinho de amor próprio, você acredita que o amor próprio influencia nas relações com as outras pessoas? Então, quando eu me amo de uma forma incondicional, eu consigo me relacionar com as pessoas de uma forma diferente? Claro que o amor só existe se você se ama, né? A partir do momento que você vive na angústia, vive no medo, vive no estado depressivo, você não consegue trabalhar isto com a energia do amor. Você só consegue trabalhar isso com uma energia de baixa frequência, uma energia negativa. E a energia negativa, ela é o antídoto do amor. Tá? Aliás, é o oposto do amor, né?
É o oposto do amor. Então, quando você consegue superar isto, com crenças e outras questões, e viver realmente a sua energia do amor, trabalhar isto dentro de você, ou seja, em suma, né, objetivamente falando, você se amar, então você realmente consegue transmitir isso e manifestar isso para os outros. Posto que é sentimento. Se você não sente isto, é evidente que você não consegue emanar esse sentimento. Então é óbvio que o primeiro passo é você se amar, que é a sua individualidade. Nós somos e nascemos como um ser com o seu eu superior. E esse eu superior é que abraça, que agrega, que congrega o amor. Só que a vida nos leva também para o seu eu inferior, que faz parte também. Tá? Só que você não deve deixar que o seu eu superior seja inferior ao eu inferior, né? Não é com a conjunção das palavras aí. Mas, na verdade, quando você tem esse amor próprio, com a energia real do amor, que é uma energia altamente positiva, então, evidentemente que você consegue também amar outras pessoas e transmitir isso para outras pessoas. Mas depende de você. Acho que não depende de mais ninguém. Eu não amo tal pessoa porque ela também não me ama. Acabou. Você não está amando você mesmo. Não é que você não ama outra pessoa porque ela não te ama. Né? Não tem nada a ver com a outra pessoa. Você não pode depender disso. Exatamente. Eu falo muito para os meus pacientes, não dá para se amar pela metade e querer receber inteiro do outro. Ou você se ama por inteiro para você receber inteiro do Lógico. outro. Porque você tocou num assunto muito interessante, que é a capacidade de receber esse amor. Porque você lembra, eu tinha um treinamento lá no Instituto, no ITK, e esse treinamento era só para pessoas acima de 60 anos. Né? Durou de 2004, não, de 2000 a 2010, durou 10 anos esse treinamento. A gente fazia 2 por ano. E o que a gente notava nessas pessoas é que eles tinham uma necessidade muito grande de dar amor e uma dificuldade enorme de receber esse amor. E o que a gente trabalhava era receber exatamente isso. Esse dar o amor, na verdade, mostrava um comportamento deles de insegurança, de achar que para receber amor você tinha que negociar esse amor, fazer uma negociação. Eu dou, aí eu espero que você me devolva. Né? E isso faz você se excluir do amor próprio, porque você começa a se incluir numa negociação. E amor não se negocia, né? O amor não se explica, não se negocia, ele existe por si só, desde que você cultive isso através da sua energia. Então, o que a gente trabalhava muito nesse treinamento era assim: se ame, que este amor naturalmente vai se emanar aos outros. E aí você vai receber de volta com facilidade. A dificuldade de receber é porque você quer negociar o seu amor com o outro. E aí ele não vem, porque amor não se negocia, amor se vive. Que lindo isso, amor não se negocia. E o quanto as pessoas estão nesse lugar, né? Você está falando de um treinamento para 60 a mais, mas hoje as pessoas estão exatamente Sim, isso. E negocia exatamente. com o filho, Com né? certeza. Negocia em casa, negocia com os pais e negocia com o par, né? O casal ali. E como fazer? Como se amar? Como trazer esse amor próprio? Se tem uma regra? É assim, a principal razão de você cultivar o seu amor é trabalhar com a energia negativa que leva ao julgamento. Toda vez que você julga algo, primeiro você está querendo mostrar que pelo julgamento de outra pessoa você é superior a ele. Sim. Tá? Então você está querendo já excluir essa pessoa para que você seja melhor. Isso é uma negociação. Segundo, que quando você julga, você vem alicerçado por 3 parâmetros. Nós já estávamos até conversando aqui antes de começar o podcast, né? Que é crença, preconceito e paradigma. Então, quando você negocia o amor, né? Presta atenção, porque se você negocia amor e se você julga, esse dado é importante. Se você usa suas crenças, e crenças elas podem ser adquiridas ou podem ser implantadas, né? Quando você recebe uma crença
de uma pessoa que você confia muito, por exemplo, sua mãe, sua avó, pai, aquilo vira verdade para você, né? Quantas vezes você ouviu, ou você que está nos ouvindo, ouviu, manga com leite faz mal, né? Eu ouvia isso desde criança da minha avó. Minha avó. E no começo, quando eu comia leite, comia manga e tomava leite, fazia mal mesmo. Então, você cria aquilo como uma verdade absoluta. Ou aquelas que você constata, né? Fumar engorda. Tá. Não tem fundamento fisiológico de que parar de fumar ou fumar engorda, ou parar de fumar engorda. Não tem fundamento fisiológico isso. Tem sim, porque eu vi meu primo que aconteceu isso. E é interessante que numa das pacientes, eu falei, como é que seu primo parou de fumar? Ele substituiu o cigarro por uma bala, né? Tá, uma bala tem 3, 4, 5, 10 calorias, depende da bala. Se ele fumava 20 cigarros, ele está comendo 200 calorias por dia só de bala. Tem que engordar mesmo. Então, é uma questão de crença que você coloca. E quando você julga, você usa isso, que é verdade para você. Paradigmas são as coisas que você compara, né? Você se compara com outras pessoas, ou com outros fatos, ou com algumas outras situações, e essa comparação leva você a julgar de uma forma tendenciosa, né? E preconceitos todos nós temos. Eu não estou falando desses preconceitos homofóbicos, não é isso que eu estou falando. Mas quando você aprecia mais um determinado lugar do que outro, você já está usando um preconceito em relação ao outro. Então, esses 3 parâmetros, eles nos levam, né, a julgar. E quando você julga, então você está se afastando do amor. Porque o amor, ele tem que ser eximido de julgamento, ele tem que ser puro, ele tem que ser você. Quando se fala, por exemplo, no amor incondicional, né? O amor incondicional, ele é livre, hein, da total ausência de desamor. Então, o amor incondicional, ele é total, ele é a energia pura daquilo que você expressa, que vai acontecer o melhor. E às vezes você não sabe o que é o melhor. Então, existe o amor incondicional? Existe. Isso que eu ia te perguntar, existe? Existe, só que depende de como você trabalha esses 3 parâmetros de preconceito, julgamento e paradigma. Se você conseguir se eximir disso e parar de julgar, você vive grande parte do amor incondicional. Você sabe que eu fiz um exercício na comunidade, né? Tem uma comunidade de Juvasilha e eu trago exercícios. E eu trouxe as 7 leis da espiritualidade, né? Deepak, né? E um dos exercícios, uma das leis é não julgar. E a mais difícil das 7 leis é o não julgar. Não julgar. Quanto a gente precisa estar nesse lugar, orar e vigiar, e o tempo inteiro para eu sair de um julgamento meu comigo mesmo, um julgamento com o outro. E eu aprendi um exercício com você, de compaixão, numa das nossas lives, que eu levo isso para a vida e eu ensino todo mundo, né? Então, quando você pensar em julgar, trabalhe a sua compaixão. Olhe para aquela pessoa que você vai julgar e você pense assim, ela está buscando a felicidade da mesma forma que eu também busco felicidade. Só que ela busca de outra forma, pintando o cabelo de laranja, de verde, enfim, coisa que você não faria, mas ela faz. Mas o que ela está buscando? A felicidade dela. E a mesma coisa que você, eu, o Souza estamos buscando a felicidade. Um dos antídotos para julgamento é uma frase mágica, que é assim como eu. Assim como eu, aprenda isso. Assim como eu. Quando você diz, por exemplo, nossa, que cabelo horrível, se você, depois disso, que isso é um julgamento até preconceituoso, né? Ou de crença, porque o que é bonito ou feio? É a crença que você tem, né? Então, quando você diz que cabelo horrível, por exemplo, que é o oposto do que eu estou vendo aqui, né? Você está maravilhoso, você está julgando. Tá? Se você colocar depois disso, porque aí vem o alerta, né? A luzinha amarela acende lá. Aí você diz assim como eu. E aí você fala, não, mas assim como eu vou ter esse cabelo? Não. Assim como eu, essa pessoa está buscando a mesma coisa que eu. Só que ela está buscando de cabelo horrível, eu estou buscando de cabelo que eu acho bonito. Acho bonito, né? Acho. Aí vem o acho. Aí vem o acho. Então,
esse exercício de compaixão é um exercício usado num treinamento americano chamado Avatar, e foi muito, para mim, foi assim meio divisor de águas, assim como foi programação neurolinguística, foi um divisor de águas esse treinamento feito nos Estados Unidos, e é muito legal porque você trabalha isto, e esse treinamento é interessante porque ele, não estou fazendo propaganda não, mas estou dizendo da essência dele. Ele trabalha com várias línguas, várias origens étnicas, é japonês, chinês, russo, alemão, brasileiro, português, tudo que você pode imaginar. E você acaba, através desse assim como eu, se entendendo com todos. Sim. Porque você pega pessoas com vestimentas diferentes, com hábitos diferentes, com linguagem diferente, e aí você começa a se igualar. E você faz um trabalho assim interno de julgamento, de trabalhar o julgamento para acabar com ele, muito intenso, é muito legal. E a tal história também, eu não sei nem se dá para fazer esse exercício aqui, mas eu já fiz com você também, é de ter outro olhar para a mesma coisa. Vamos aí fazer você esse para exercício. Pode ser? Opa! Eu peguei isso, quero honrar a pessoa da qual eu copiei isso, que é um locutor esportivo chamado Ednei Ribeiro, e eu honro isso, né? Nem eu conheço pessoalmente, mas eu tenho que ser justo. Porque ele, quando narra, ele tem um jargão dele que ele diz o seguinte, né? Quando ele vê uma jogada lá, ele fala assim, e agora para você de todos os ângulos. E aí as câmeras vão mudando. Como tem aqui 2, 3 câmeras, elas vão mudando de posição. E a cada posição vem uma opinião diferente. Com certeza. Olha, aqui eu acho que foi falta, aqui eu acho que não foi, por esse ângulo eu acho que não. Eu comecei a olhar isso e falei, pô, se a gente fizer isso na vida, de começar a olhar as coisas por vários ângulos, a gente trabalha o pré-julgamento ou o julgamento de uma forma fantástica. Porque é só olhar de vários ângulos. E é mais ou menos simples. Quer ver? Empresta seu copo um pouquinho. Eu tenho... Esse copo está na câmera aí? Será que o nosso contra-regra pode dizer que está? Está ou não? Tá. Eu tenho um copo que está bem próximo de mim aqui. E tem um outro que está distante de mim. Se eu designar esses 2 copos, que são exatamente iguais, por uma palavra que é copo, e a segunda palavra é esse ou aquele, tá? Isso você vai participar. Eu designaria os copos assim, esse copo e aquele copo, certo? Agora, se você for designar esses copos, como é que você falaria? Esse copo e aquele copo. O que mudou? Apenas o ângulo de visão. Você está enxergando do seu jeito, com um copo mais próximo, e eu estou enxergando este do meu jeito, do próximo mais próximo. E a gente não vai brigar, porque não. Esse, aquele é aquele. Ele é assim. Ele é assim. O simples fato de você olhá-los de um ângulo diferente, isso aconteceria, não vou fazer isso aqui porque vai tomar tempo, mas se eu mudasse e sentasse no lugar seu, Juliana, sim, eu ia dizer isso também. Eu ia mudar minha opinião em relação ao meu conceito, o meu julgamento em relação. Eu ia dizer, pô, agora esse aqui mudou a esse. Então, o simples fato de olhar por ângulos diferentes muda a expressão, ou como nós designamos algo, ou seja, como nós julgamos. Exatamente. Você me ensinou muito isso. Então, isso é fundamental. Então, muito. Assim como eu, e perceber que você sempre deve olhar a coisa por 2 ângulos. No mínimo, né? No mínimo, pode ser por 10. Melhor, mais seguro. É isso mesmo. Não, e você fez que eu fizesse uma lição de casa. No trânsito, é aquele semáforo, aí chega perto, é esse semáforo. Aquela árvore, essa árvore. Então, e a vida é movimento. A gente está se movimentando. Então, assim, no carro, quando eu estou distante, é aquele semáforo, ou aquela árvore. Quando eu vou chegando perto, é essa, bem do lado. Né? Agora, imagina isso quando você está olhando para uma situação, para uma pessoa, para um lugar. Porque o que dispara memórias e o que leva a você vir para os 3 paradigma, crença e preconceito? O que leva? É o que dispara a memória. Quando vem a memória, você entra nesses 3 pilares. E o que dispara a memória? Pessoas, fatos ou lugares. Sim. Eu vejo uma pessoa, dispara uma memória. Ela é parecida com meu pai. Meu pai brigava comigo, então eu lembro disso. Eu não gosto daquela pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Né? Lugares. Eu vou para um lugar, nossa, esse lugar é estranho.
Eu entrei aqui, por exemplo, eu senti uma energia fantástica, uma coisa maravilhosa. Encontrei pessoas, você é uma delas, sorridente, alegre, me recebendo bem, as pessoas que eu conheci aqui, a pessoa que está cuidando aí da nossa transmissão, o Roberto, são pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente, já conhecia, e são agradáveis. O Ramushi, que gera uma energia aqui muito grande, né? Robson Ramushi, eu costumo só falo Ramushi também. Mas, então, me disparou o quê? Memórias em muitos lugares agradáveis que eu vivi, como esse. Tá? E pessoas, fatos, né? Fatos ou uma ocorrência. Eu vejo um fato, vejo uma coisa alegre, uma coisa triste, ela dispara a memória nisso em mim. Agora, quando vem essas memórias, entra nesse preconceito, paradigma e crença. Se eu, nesse momento, lembrar que eu preciso olhar aquele fato, aquela pessoa, aquele lugar, por vários ângulos, e ao mesmo tempo dizer o assim como eu, pode ter certeza que eu não vou julgar com tendência preconceituosa de paradigma ou tendência de crença. Eu vou simplesmente observar aquela pessoa, aquele fato, aquele lugar e refletir sobre ele, que é diferente de pensar. Pronto, então vamos lá, mais um tema aqui. Qual a diferença de refletir e pensar? Então, eu costumo até usar uma metáfora do leque, né? Quando você pensa, você age como um leque fechado. Você olha para aquilo, se não conhecer, principalmente quando eu mostro isso para pessoas muito jovens, né? Eu não tenho nem ideia do que seja isso, né? E enxerga uma vareta, que pode ser bonita, pode ser feia e tal. Esse é o pensamento, porque ele é preso, ele é enraizado a preconceito, crença e paradigma. Então, quando você pensa, a primeira coisa que vem na sua mente, no seu sensorial, né? No seu sentimento, então, físico, mente e espiritual ou psicológico, esses três pilares. É o que você tem guardado de crença, o que você tem arquivado de paradigmas e o que você tem arquivado de preconceitos. Então, você pensa sob esses aspectos. Você não usa o assim como eu e não usa vários ângulos. Quando você reflete, você abre o leque. Abre o leque. Se você sabe o que é leque, não estou menosprezando não, mas é que é tão desuso. Só se você for para Veneza, para o Japão, você vai ver aqueles leques bonitos, né? Mas experimenta fazer isso. Olha um leque fechado, você vê que ele não significa nada para você. Quando você abre, ele abre um horizonte. Você pode descobrir até, se você movimentar ele, para que ele serve. Exatamente. Não é isso? Então, um leque aberto é como se fosse uma reflexão. Você olha por vários ângulos, você se identifica com aquilo e percebe que ela está buscando a mesma coisa que você. Você se identifica com o lugar e percebe que o lugar que você viveu, seja alegre ou seja triste, era o que você precisava viver naquele momento. E aquilo lá não interfere. Esse que você está vendo agora é simplesmente para você lembrar que você precisava daquele momento anterior na sua vida, para o aprendizado. Quando você lembra de uma pessoa e essa pessoa te leva a uma memória, seja feliz ou seja uma memória triste, ruim, negativa ou positiva, você vê que aquela pessoa, ela simplesmente está contribuindo com você para que você traga aquele aprendizado de novo, porque talvez na primeira vez você não tenha aprendido tudo. Exato. E quando você enxerga um lugar ou um fato, a mesma coisa. Então, a reflexão, ela te leva ao leque aberto, te leva a você olhar aquilo por todos os ângulos que ela merece ser olhado e pensar o seguinte: nós somos seres espirituais numa experiência humana. E experiência, ela vive às custas de aprendizado só. O nome já diz, experiência. Por isso que ela chama experiência. Exato. Então, tudo que acontece na nossa vida é experiência, e tudo que é experiência é aprendizado. O Thomas Edison, né? Como é que a história dele é fantástica nisso, né? E uma das atribuídas a ele, uma fala, é exatamente essa, né? Pô, você tentou 800, 900 vezes aí para construir... Você fracassou 800 vezes? Fracassou. Ele falou, não fracassei, eu aprendi como não fazer. Exato. Né? E a gente aprende como fazer também. E a história do Thomas Edison, não sei se dá tempo de falar isso, mas é uma história muito bonita, porque é de puro aprendizado. O Thomas Edison, ele era baleiro de trem.
Sabe aqueles que andavam... Em cinema tinha muito isso, Sim. muito, no meu tempo, no seu não, que você é jovem. Mas uma caixa na frente pendurada no pescoço e tinha um monte de bala ali, né? E ele fazia isso no trem. Só que quando o trem vinha, ele fazia um vagão. Quando chegava na estação, o trem parava e ele não dava tempo de ir para os outros vagões, trocava os passageiros. Sim. Então ele só conseguia vender num vagão. O que ele fez? Ele foi para o último vagão do trem, que é o vagão de fiscalizador, que é onde fica o telégrafo, contratou algumas pessoas e deu uma caixa para cada um em cada vagão. Então, todos vendiam nos vagões. No fim, quando o trem parava, ia lá para ele, eles pegavam o valor, recompunha lá os vendidos e voltavam, então ele conseguia vender em tudo. Só que, ao mesmo tempo, ele ficava aprendendo telégrafo. Uau. Então, ele começou a aprender o telégrafo. E aí veio uma grande ideia para ele, porque é um cara idealizador, né? Fantástico. E ele falou, poxa, se eu consigo fazer chegar um som lá na outra estação, eu posso daqui fazer com que chegue uma luz lá. E aí, porque na verdade ele não inventou a lâmpada em si, ele aprimorou a lâmpada, que já existia por querosene, existia por outras razões, que era fixa, ele aprimorou esse sistema de lâmpadas para que ele pudesse iluminar uma cidade, iluminar uma residência, iluminar a distância. Gratidão, Thomas Edison, né? Estamos aqui por isso, olha Sim. quanta coisa tem aí, Sim, né? A sim. imagem Sim, linda, sim. que é de sua produção essa, Minha né? produção. Maravilhoso esse símbolo aí. O que você ganha com isso, com amor. Então, é experiência, ele usou a experiência. Né? Ah. E a vida é essa. Use tudo que aconteceu na sua vida. E sabe como é que você usa tudo que aconteceu na sua vida a seu favor? Perguntando para quê e não por quê. O porquê te leva a uma resposta racional. Por que você está de blusa? Porque eu estou com frio. E aí vem o preconceito, o paradigma e a crença também na Exatamente. resposta. É. Né? Quando a gente pergunta o porquê. Porque a gente sempre traz uma crença atrás. Sim, o porquê é a resposta racional que vem alicerçada no que você já tem para responder. Sim. E o para quê? O para quê não. O para quê faz você refletir. Você pensa, é mesmo, né? Para que eu tive essa doença? O que ela me ensinou? Poxa, eu aprendi, por exemplo, que eu posso tirar férias de uma semana, porque quando eu fiquei doente, eu fiquei uma semana sem trabalhar. Tá aí. Eu nunca imaginei que eu pudesse ficar uma semana sem trabalhar. E precisou da doença, né? A doença veio me ensinar que eu Sim. posso ficar. Eu não morri de fome, minha Sim. empresa não fechou, tudo aconteceu normalmente. Eu estou dando um exemplo, Sim, existem sim. milhões de exemplos desse tipo. Então, o para quê, ele sempre te leva a uma reflexão. E a reflexão, vocês já entenderam Sim, sim. qual é a diferença A dela. reflexão, olhando para o leque, ele traz uma expansão da minha consciência? No sentido Eu acho de que ele- consciência da nossa vida aqui. Na minha opinião, Ju, eu acho que é o inverso. É o inverso. Quando você age com expansão de consciência, você consegue refletir. Entendi. Tá? E aí você faz. Para a expansão de consciência, o que é? Você sair da caixinha fechadinha no crânio. Sim. Daquilo que está arquivado no seu... no interior do seu lá, o hipotálamo hipofisário, né? Que é a área onde ficam arquivados sentimentos, sensações, pensamentos, tudo isso. Entendi. E a ação disso, como é que é? Ela pega isso que está arquivado lá e leva por circuitos neurológicos até a córtex pré-frontal, que é a área da cognição. Então aí você age pensando. Quando aquilo vem sem entrar na área de cognição, você está expandido e reflete. É isso. E como eu faço para fazer essa expansão de consciência e parar de pensar um pouco? A gente fala muito do racionalizar e trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. Eu vou usar uma frase sua que você usou algumas vezes em relação à terapia, né? E se vocês estão lembrados, a Ju usou assim: o Souza fez eu entender através desse exercício algumas coisas espirituais, pessoais e de comportamento. O Souza fez eu entender, e eu quero absolutamente retirar esse fez. Eu não fiz nada, eu só conduzi um caminho, e o que fez foi a sua permissão. Foi você assimilar isto, você querer isto, você desejar se transformar. Porque ninguém consegue transformar ninguém. Sim. Você só consegue emanar
as técnicas, emanar exercícios, motivar treinamentos e emanar amor. Por exemplo, e que são simples. Por exemplo, aprender um método de não julgar, aprender um método de refletir ao invés de só pensar. Tem momentos, é claro, né? Eu não estou eximindo a qualidade de pensar. Uhum. Tem momentos racionais que é necessário você pensar. Com certeza. Tá? Você vai estar no trânsito. Se você ficar refletindo no trânsito, vai ter um carro. Então é melhor pensar. Melhor agir com cognição, agir com crença, né? Poxa, eu acho que se eu for com uma velocidade maior, eu vou bater. Então essa é uma crença. Pode não acontecer. Mas age com ela, porque talvez se agir com ela, você vai ter mais segurança. Agora, se você começar a fazer isso como um meio de vida, como um comportamento perene, duradouro, aí sim, aí você está usando a sua máscara permanente e não ocasional. Então, é treino, é usar os recursos, é usar a pergunta para quê, é usar o assim como eu, é usar a capacidade de refletir e não pensar em tudo, refletir sempre a maior parte das vezes. E se não der para refletir num momento mais crucial, que você precisa ter atitudes rápidas, reflete depois. Sim. Se eu tivesse feito assim, como aconteceria? Se eu tivesse nesse momento agido numa discussão, numa resposta a uma pessoa, numa questão mais áspera de um relacionamento, de amizade ou conjugal, com filho, na hora, às vezes vem um repente, e nós somos humanos, Sim. pode acontecer, ninguém consegue manter-se assim o tempo todo, né? Nessa espiritualidade, nesse zen todo o tempo, não dá. Somos seres humanos. Até é bíblico isso, né? Sim. Quando Jesus entrou lá no meio do templo, né? Tinha os vendilhões do templo, ele rasgou chicote em todo mundo. Jogou tudo, né? É isso aí, tá? Sim, então, veio. é um repente. Precisava aquilo? Sim, talvez racionalmente precisava. Então, nesse momento, ele foi racional também, né? Foi ser humano, né? Foi ser Porque humano, assim, ele é um veio ser aqui. divino, mas veio como Claro, humano. exatamente. Humano, exatamente. Então é treino, é usar os recursos. O problema é que às vezes as pessoas fazem terapia, que é muito diferente de tudo que você falou aí, você se permitiu, e a gente usa muito essa expressão, se permita a entrar naquilo. Exato. E quando você se permite, as coisas acontecem. Eu vou dizer aqui, né? Vocês acham o Dr. Souza muito bonzinho, mas no setting terapêutico, quando ele faz a pergunta assim, nós estamos no setting terapêutico ou estamos conversando como amigos, né? Eu falo setting terapêutico. Aí eu sei que já vem. Sai de baixo. Sai de baixo. A chinela canta, mas num bom sentido, né? De fazer eu refletir. Mas sabe o que é, Ju? Eu acho assim, mesmo num relacionamento, é muito importante que as pessoas digam o que você precisa escutar. Sim. E não só o que você gostaria de escutar. Tem momentos de afetividade, momentos que a pessoa está em baixa, que às vezes vale a pena você passar a mão na cabeça. Sim. Mas isso, a maioria das vezes, é prejudicial. Tá? Então, eu acho que é importante. E o importante é o seguinte, porque às vezes as pessoas dizem assim, você falar sempre que a pessoa precisa é muito áspero, muito árduo. Depende. Depende como, né? Como? Se você porque eu acho que quando você aprende a dizer o sim e o não, vamos falar do amor, com a mesma amorosidade, sim, ele tem valor. E você pode dizer não com a mesma amorosidade. O Isamitiba tinha uma frase muito interessante disso, falecido Isamitiba, que eu tinha maravilhoso. Eu honrava demais o aprendizado dele, o que ele me trazia de aprendizado, a sabedoria dele. E ele dizia o seguinte, os jovens, muitas vezes, não se deturpam dos princípios da sociedade, ou de comportamento, não pelos nãos que ouvem, mas pelos sims. Sim. Pela permissividade. Sim. Que você está dizendo sem amor, você está dizendo por chantagem, você está negociando, você está fazendo chantagem emocional. Exatamente. Muitas pessoas confundem, né, o amor com o agradar, com sempre dizer sim. Né? O apego. Então, assim, aquela pessoa que ama, mas não consegue ver a outra pessoa ir, né? Não deixa. Não deixa, mas isso é apego, não é amor. Não, pessoas falam assim, eu acho um absurdo homérico. Diz assim, eu amo tanto essa pessoa que eu não tenho coragem de dizer não para ela. Eu falei, não, então você não ama. Você não tem amor por essa pessoa.
É outra coisa. Claro, porque quando você ama alguém, você tem coragem de dizer não. Aliás, você precisa dizer não. Sim, E precisa dizer sim, só que com a mesma amorosidade. exatamente. Isso é que é importante. Muito bom. Fala um pouquinho sobre o Opção Saúde. Esse Opção projeto Saúde, lindo, lindo, trazendo a parte terapêutica e a parte médica. eu estou tô perto aí dos 50 anos de formado, né? Vivi até hoje por 78 anos, né? Não, tenho muita honra em dizer isso. Às vezes minhas filhas ou pessoas falam, nossa, é como você está velho. Eu falo, tem uma forma de não envelhecer, né? A maioria das pessoas não querem, mas eu quis. Como assim? Como que faz para não envelhecer? É só não morrer antes. Sim, muito jovem. Eu não quero, eu também não quero. Então, estou feliz. E se cuidar do corpo. Esse nosso veículo aqui, você leva o carro para revisão e não faz check-up. Tá? E a mesma coisa. Um te conduz pelas estradas, o outro te conduz pela vida. Mas o transporte é o mesmo. Né? É isso aí. Não adianta você querer contratar um Uber para conduzir você pela vida, porque não tem jeito. É você que tem que se conduzir. E para conduzir, você tem que estar perfeito. Então, isso é importante. Então, quando você tem... Isso eu estou contando a história da Opção Saúde. Sim. Então, o que eu senti, como médico, inclusive, então tenho uma formação médica e depois enveredei há 28 anos atrás pela linha terapêutica também, consegui associar o conhecimento médico holístico, né, do corpo e não da doença, tratar o indivíduo, não tratar a doença. Né? A doença é parte do indivíduo, a doença é uma fraqueza do indivíduo, é algo que agride o indivíduo. Então, quando você aprende a acoplar os dois, quer dizer, tratar física e psicologicamente, e há muito tempo atrás, e eu me penitencio, porque há muitos anos atrás, só ameniza porque foram há muitos anos, eu dizia também, às vezes a pessoa vinha, eu estou com dor aqui, dor ali, eu olhava, fazia exame, examinava, falava, olha, você não tem nada, isso é psicológico. E é um absurdo isso, não tem nenhuma questão sua que seja só psicológica ou só física. A cada sensação física existe um sentimento e vice-versa. Então eu comecei a perceber isso e a evolução, eu não sei se é evolução, não, mas o caminhar da medicina foi muito assim para tratar doença. Especializações assim bem detalhadas, tem médico ortopedista que só trata do joelho e tal. Falei, mas não pode ser assim, as coisas têm que ser um pouco mais amplas. Tudo, na verdade, que você faz na sua vida, quando você aprende algo, quando você faz check-up, quando você faz exercício, quando você convive sob a égide do amor, quando você tem amizades sadias, tudo isso é opção à saúde. Então não é só opção saúde você fazer um check-up, você tomar remédio, você fazer... Não pode segmentar isso. E essas coisas precisam ser explicadas de uma forma fácil. Precisa fazer as pessoas entenderem que quando ela lê um livro, ela está fazendo uma opção à saúde, porque vai ter mais aprendizado. Ela vai conseguir se relacionar melhor com outras pessoas, vai conseguir ter assunto numa reunião de amigos. E tudo isso é prazer. E quando você tem um prazer de vida, uma motivação de vida, você faz uma opção à saúde. E aí eu criei, né, um Instagram, que é DR Souza Filho, o DR João de Souza também. Já sigam. DR João de Souza. E é Opção Saúde. DR João de Souza. É Opção Saúde. E no Opção Saúde a gente vai falando sobre essas coisas, dando dicas de saúde, às vezes saúde física também, né? Às vezes, quando você assume uma boa alimentação saudável, sem rigores, né, dessas magias que existem, que são só entre aspas, você está optando pela saúde. Estar aqui hoje para mim é uma opção saúde. Eu estou tão feliz de ter sido convidado por você, honrado com isso, de poder passar conhecimento, porque conhecimento é algo que você não pode absolutamente não transmitir. Conhecimento não é seu, conhecimento é universal. E quando você adquire, você adquiriu de alguém. Se adquiriu de alguém, você tem dever de passar para alguém. Eu acho que o amor, né, é esse... E quando você olha para a sua saúde, é um gesto de amor, né? Muito grande. Com certeza. A saúde faz parte. Para você ter a energia do amor e poder levar este amor
levar essa frequência do amor para o seu ambiente, quer dizer, em torno de você, para que as pessoas se sintonizem, e aí você está transformando, como foi a primeira questão que você falou, você está transformando pessoas também, você precisa fazer opção pela saúde. Você precisa estar bem, em todos os aspectos. Né? Não adianta você, depressivo, querer passar amor para alguém. Né? Não adianta você, com fome, querer passar para alguém, doente, querer passar para alguém. Sim. E falar, mas então, toda vez que você fica doente, você não consegue amar? Não, depende de como você olha para a doença. Se você perguntar para essa doença, para que eu estou vivendo essa doença, você transmite amor. Porque aí você vai entender que você precisava passar por aquilo, em algum momento você mereceu aquilo. Deus é tão bom, e eu não quero aqui fazer particular religiões, mas eu tenho a minha espiritualidade e acredito que uma força do universo eu chamo de Deus. Você quer chamar de outro nome, fique à vontade, mas eu chamo de Deus. Ele é tão bom, né, que ele permite que você aprenda com tudo. E ele permite que você aceite tudo, porque você é merecedor de tudo. Mas as pessoas julgam que merecimento é só quando você ganha na loteria. Não, merecimento é você ter uma doença também. Sim. Merecimento é você perder tudo. Sim. Agora, se você perguntar para que isso aconteceu, aí você vai aprender. Se você quiser botar a culpa lá no nosso pai, aí você está perdido. Porque aí você transfere a responsabilidade da sua vida para outra pessoa. E vida não se terceiriza. E isso é um outro assunto, autorresponsabilidade, que eu amo falar sobre autorresponsabilidade e o quanto autorresponsabilidade é liberdade. Então, se eu assumo a minha autorresponsabilidade por tudo que acontece na minha vida, que eu sou merecedor, né? Agora um outro olhar, mereço sim a prosperidade, mas mereço também as coisas não tão boas, né? Mas quando eu assumo isso, eu assumo também um lugar de fazer diferente, de transformar a minha vida. Né? Agora, se eu dou na sua mão a responsabilidade, eu também dou na sua mão a responsabilidade de mudança. De tudo. Porque, às vezes, as pessoas confundem merecimento com ato egóico. Eu vou dizer para você, eu sou merecedor de estar aqui. Nossa, que egoísmo, você se julga assim. Não estou julgando, eu sou merecedor. Porque eu adquiri conhecimento de alguém. Eu convivi com uma pessoa que é merecedora de estar aí onde você está, a Juliana. Sim. E esta pessoa compreendeu a possibilidade que eu teria de passar os meus conhecimentos também para outras pessoas, assim como você Juliana, está fazendo isso aqui. Então, nós dois somos merecedores de estar aqui. Exato, é verdade. Não é ato egóico, não é porque, nossa, você merece porque você acha que é o melhor, não. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Exato. Não sei mais nem menos que ninguém. Eu aceito tudo que vier para mim, filtro e vejo como eu posso transmitir aquilo, porque aquilo não é meu, aquilo alguém me deu. Eu acho isso maravilhoso também. Eu também, tudo que eu aprendo, eu vou passando. Claro. Não é meu. Né? E passo da minha forma, e a outro vai aprende, também passa da forma dele, e a gente vai E aceitar isso, né? Nós temos aqui uma pessoa, como é que é o nome do nosso contra-regra aqui? João. João, né? Nós temos o João aí, que eu não sei fazer o que ele faz, jamais saberia fazer isso. Sim. Então eu honro isso, e ele é merecedor de estar aí, porque sabe fazer essas coisas e possibilitar que nós façamos esse trabalho aqui. Se não fosse ele, a gente não poderia estar aqui também. Então, todos nós somos merecedores desse momento aqui. E estamos chegando ao fim. Que pena. Mas você trouxe um livro de indicação. Queria que você falasse sobre o livro. Eu sou suspeito porque eu sou um fã incondicional, assim, agora vou usar um incondicional, do Deepak Chopra. Eu também gosto. E esse livro realmente não sei se dá para pegar aí. Acho que sim, né? Dá. Esse livro, ele está bem apropriado ao tema, que é o mundo sutil do amor. E tem um subtexto, né, que diz assim, que o amor é uma aventura do coração. É uma coisa muito, muito poética, mas muito própria, né? Porque você ama com esse órgão que te mantém vivo. E o amor te mantém vivo. Ele é interessante porque ele tem uma fase inicial, eu gosto muito do texto dele, indico, porque ele tem uma fase inicial que é um romance, ele fala de alguma coisa, mas no final, de uma forma muito inteligente,
ele entrevista uma personagem. E aí faz perguntas interessantes, por exemplo, qual é a sensação quando a energia está fluindo do amor, né? O que dizer da energia emperrada é apenas mais um nome de sentimento negativo? Quer dizer, tem umas coisas interessantes de aprendizado que vale a pena ser lido. Eu não vou explicar, porque senão você não lê o livro. Não, eu vou ler. Não, você vai ler. Estou falando para o nosso ouvinte. Esse é um dos livros que eu não li dele, já li vários também. Mas é muito interessante, dele. Eu gosto muito. Eu nem conhecia esse título, mas é um tema que faz meus olhos brilharem, meu coração pulsar. Falar sobre amor, eu falo que eu transbordo. A gente transborda o que tem, né? E eu acredito também nesse amor que você tem, e o amor pelo conhecimento, amor por pessoa. Então eu quero colocar aqui a minha admiração. Não tinha como ser outra pessoa para eu trazer aqui hoje. Muito obrigado. Eu te admiro como profissional, como amigo, como pai, como avô. Quando eu vejo ele sentado no chão com os netos, eu admiro você como pessoa, como ser humano, e como que você está nesse mundo para contribuir com as pessoas. Então, essa é a minha gratidão. E eu vou te dar um coração, né, que representa esse amor que transborda e essa admiração por você. Quando você estende a mão para receber, que isso é um princípio católico também, né? Na religião católica, você estende a mão para receber o corpo de Cristo, não é isso? Sim. Eu uso muitos conceitos religiosos, mas não estou querendo dizer aqui que uma é melhor que a outra, mas é porque eles ensinam muito, eu aprendo com tudo. Então, quando você estende a mão, ela está dizendo o quanto eu sou grato por isso. Eu recebi isso de mão aberta, na palma da mão, para poder fechar e trazer para mim, tá? Que linda. E se você permite, eu queria deixar uma pequena mensagem aqui que eu aprendi com o Dalai Lama. Eu estive na Índia há um tempo, e lá no templo dele, quer dizer, na casa dele, tinha isso na parede, lá como uma frase dele. E ele diz o seguinte: quando você ama alguém, dá para ela asas para ela voar, raízes para ela ficar e motivos para ela estar com você. Lindo. Eu acho demais, extremamente profunda essa colocação. E se a gente vivesse, né, exatamente assim, o mundo seria maravilhoso. Exatamente. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão. E mais uma vez eu quero agradecer a presença do Dr. João de Souza Filho, conhecido como Dr. Souza ou Souza, e quero agradecer também a presença de todos vocês aqui e aguarde no nosso próximo episódio o amor, o que você ganha com isso.